Tarde, aqui o Boaz está falando, mais uma vez conversando com vocês nessa jornada de poder levar a mensagem segundo a doutrina espírita. Com todo respeito, mais uma vez eu digo, para que a gente tenha que levar a mensagem respeitando cada um as suas concepções religiosas, respeitando as suas ideias, respeitando a sua fé. De maneira nenhuma, aqui queremos criar um desafio, eu sempre digo isso, queremos criar debates, queremos criar contradições, cada um ao seu momento e segundo a sua fé. E meu papel aqui é não ser outro de levar a mensagem da doutrina e cumprindo aquilo que para nós é a maior caridade, que é levar a doutrina espírita. Segundo o próprio Kardec, que é o codificador, ele diz que fora da caridade não há salvação. E dentro desta etapa, dentro desta jornada, apresento aqui os conceitos, ou pelo menos um pouquinho do que se trata, segundo cada live aqui, o que se trata a doutrina espírita. Eu quero já de antemão fazer uma pequena leitura aqui, que está no capítulo 5 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz sobre as bem-aventuranças. Dentre elas, ela diz o seguinte: bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurado vós que tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos vós que chorais, porque rireis. Está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo de 20 a 21. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que adota e que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e lágrimas. Também está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 24 a 25. Vem uma pequena aqui, uma explicação aqui sobre esse texto, uma explicação dentro do conceito da doutrina, que diz o seguinte: justiça das aflições. Somente na vida futura podem ser realizadas compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam destituídas de sentido. E mais ainda, um engodo, mesmo essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Afirma-se para haver mais mérito. Todavia, indaga-se por que então sofrem uns mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem nada haverem praticado que justificasse a referida situação? Por que é que se compreende ainda mais vislumbrar os bens e os males tão virtuosos padecerem ao lado dos más que prosperam? A fé no futuro pode consolar e insuflar a paciência, mas não se explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. E ainda mais na frente diz: entretanto, desde que se admita a existência de Deus, é impossível concebê-lo sem perfeições infinitas. Deve ser integralmente poder, justiça e bondade. Sem que isso não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho ou parcialidades. Os sofrimentos da vida têm, pois, uma causa, e porque Deus é justo. Justa deve ser esta causa. Todos devem compenetrar-se bem disso. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus conduziu o ser humano ao conhecimento dessa causa e hoje considera-o bastante maduro para compreendê-la
revela por completo, por meio dos Espíritos, isto é, pela voz dos Espíritos. Então chamo a todos vocês para que a gente possa fazer uma oração. Poderoso Deus, nós te agradecemos por tudo que tens feito em nossa vida, te agradecemos pelo dia, pela noite, pelo fato de estarmos aqui. Te agradecemos, ó Pai, por podermos compartilhar dessa doutrina de amor, de paz, de serenidade, doutrina esta consoladora. E ao mesmo tempo que te agradecemos, pedimos para que esteja conosco, para que nos instrua cada vez mais através dos bons amigos de jornada da espiritualidade, para que possamos pôr em prática aquilo que lemos, entendemos, compreendemos e aquilo que falamos. Continue conosco, ó Deus. Abençoe cada lar, cada pessoa que aqui está conosco e aqueles lares, ó Pai, que de certa forma os mais necessitados da percepção do amor, da paz e da serenidade. Visite, ó Pai, o coração das pessoas, ó Pai, quais necessitam cada vez mais de Ti. Que os bons amigos de jornada continue também, ó Pai, nos orientando e nos alertando, transformando as nossas vidas através do amor e dos ensinamentos de Jesus. Obrigado por tudo, ó Pai, mais uma vez. Obrigado, Jesus, que assim seja. Pessoal, hoje nós vamos falar, fiz essa pequena leitura. Nós tivemos durante todo um semestre, nós falamos de as noções elementares da doutrina espírita. Eu não sei se alguém de vocês estão acompanhando aí, e nós tivemos a oportunidade de falar a respeito e tentar com que aqueles que não conhecem a doutrina pudessem conhecer. Isso, naturalmente, alguns por contradições, por acreditar em outro tipo de concepção sobre Deus, sobre as pessoas, ter sua religião e tudo, é claro que gera em algum momento alguns tentam debater conosco. Mas essa não é a nossa finalidade. Eu não quero debater com pensamento quem pensa de forma diferente da gente, quem tem a fé diferente da gente, nem com católico, nem evangélico, nem espírita, nem espiritualista, nem religiões de matrizes afro. A minha ideia aqui e despertado isso pela espiritualidade, não é outra senão encaminhar a mensagem daquilo que acreditamos, que é da doutrina espírita cristã. E isso é meramente a forma que encontrei de levar as pessoas aquilo que acreditamos, aquilo que compreendemos com nosso pouco ainda conhecimento sobre a doutrina, mas fazer o que nos disse Jesus, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Vou fazer uma pequena leitura aqui sobre a criança, um trecho de Chico Xavier. Se nos propomos edificar o futuro com o Cristo de Deus, é necessário auxiliar a criança. Se buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo a perturbação e imunizando o povo contra as calamidades da delinquência, é preciso proteger a criança. Se anelarmos a construção da nova era, ou era nova, na qual as crianças entrelacem as mãos na verdadeira fraternidade em bases de serviço e sublimação espiritual, é imprescindível socorrer a criança. Entretanto, convenhamos que os grandes malfeitores da terra, os fazedores de guerras e os verdugos das nações, via de regra foram crianças primoramente resguardadas, contra as quais provações na infância.
E ainda hoje, os jovens transviados habitualmente procedem em climas domésticos em que a abastança material não lhes proporcionou o ensejo, aliás, a qualquer disciplina pelo conforto excessivo. Urge, pois, não amparar a criança, mas educar a criança e induzi-la ao esforço da construção do mundo melhor. Foi Batuíra, por Francisco, escrito Batuíra, por Francisco Cândido Xavier, da obra Despertador, em junho e julho de 1976. Bem, como nós vamos falar aqui da preparação da família espiritual, semana passada nós falamos, semana retrasada, aliás, nós falamos sobre os 3 modelos de família. O primeiro é a família material, que são aquelas pessoas as quais nascem com as nossas consanguinidades, são nossos pais, mães, parentes, primos, filhos, irmãos. E essa consanguinidade, então, se transforma aqui numa família material. O segundo ponto chama-se a família espiritual, que são nossos colegas, amigos e todas as pessoas que conhecemos ou não. Então, o segundo ponto, ao analisarmos, mesmo aquelas pessoas a nós que são dos afetos, que são pessoas que não sintonizamos ou que temos até algum tipo de chamada antipatia, são também nossos irmãos. E no terceiro ponto é a família universal, quer dizer, são todas as pessoas, enfim, que compõem o nosso sistema, que compõem o universo. A família material é aquela família qual temos maior contato, maior proximidade, maior, porque ela é a família da vida cotidiana. A família espiritual, mesmo numa situação em que, por exemplo, você mora num condomínio, você mora numa comunidade, eu, no caso, moro numa comunidade, arrodeado de vizinhos, então, é minha família na comunidade. Onde quer que eu esteja, no local de trabalho, foram colocadas ali várias pessoas para trabalhar ali juntos, não é por acaso, é uma família também. E assim, no centro espírita, você está ali convivendo com várias pessoas, com o seu pensamento, com as suas diferenças, com as diversidades que acontecem na vida, é também a família espiritual. Meus amigos e minhas amigas, eu vou fazer uma pequena leitura aqui que diz o seguinte, está no Livro dos Espíritos. Os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Está no Livro dos Espíritos, pergunta 980. E mais atrás tem também, aqui fala sobre essas espécies de famílias. Por exemplo, a família material habitualmente renascem juntos sob os elos da consanguinidade aqueles que ainda não acertaram as rodas do entendimento no carro da evolução, a fim de trabalharem com o bem, abençoado buril da dificuldade, com arestas que lhe impedem a harmonia. Junzidos à máquina das convenções respeitáveis no instituto familiar, caminham todo o lado sob as agulhões da responsabilidade e da tradição,
sorvendo o remédio amargoso da convivência compulsória para sanarem as velhas feridas e manifestas. Está no livro, aliás, Luz do Lar, na página 23 e 24. Gente, veja bem, nós reencarnamos aqui, é impossível falar da família e não falar da reencarnação, no conceito da doutrina espírita. Enfim, reencarnamos nesse plano e, obviamente, somos espíritos mais que milenares, somos espíritos mais que milenares, estão me ligando aqui, e esses espíritos, e a nossa convivência, ela é uma demonstração do amor divino de Deus para conosco. Vejam bem, se reencarnamos aqui, e muitas vezes dentro desse processo reencarnatório, nossos familiares, que às vezes convivemos bem com uns e às vezes temos desafeto com outros. Obviamente que esses nossos desafetos são reencontros para, através da consanguinidade, através dos laços familiares, nós tentarmos superar essas inimizades que criamos em outras vidas. É possível isso? É. Basta que o que nos disse sobre com o texto lido da vida futura, se não tivermos pleno entendimento que as aflições desta vida são-nos respondidas através de crermos numa vida futura ou numa vida anterior, né? Porque quando nós falamos de vida futura, nós estamos falando do processo reencarnatório. A reencarnação, muitas vezes, é difícil para alguns compreender, é difícil para alguns aceitarem a reencarnação. Mas um dos princípios da doutrina é a crença na reencarnação, a imortalidade da alma. A vida continua, a nossa vida, ela continua. Às vezes, uma família, você tem vários irmãos, 2 ou 3 que às vezes você está bem. Tem 10 irmãos e é só 2 que convivem bem, e tem alguns até que acabam se transformando em desafetos nesta vida. Então, esses laços de consanguinidade é justamente numa família, estou falando de irmão e irmã, que é dentro de casa, mas é numa família para que, através desses laços, nascido da mesma mãe, às vezes do mesmo pai, para poder ver se supera, se perdoa uns aos outros justamente na vida, para que assim possa evoluir ambos. Está dependendo do outro no sentido da evolução. E o segundo ponto é que eu falei aqui, são os familiares que não fazem parte do nosso sangue, da nossa consanguinidade. Seria então pessoas que são colocadas no dia a dia a nossa relação, a nossa convivência. Ali você trabalha num departamento com 5, 6 pessoas. Eu mesmo trabalho num departamento que tem 32 pessoas. Uns são fiscais, outros são atendentes, outros são plantonistas, outros são... Então ali eu estou agora, porque estar na direção, então aquelas pessoas, elas estão ali e cada uma tem um pensamento, tem uma reação diferente, até mesmo às vezes das determinações que damos. Cada um tem uma concepção de vida diferente, cada um dentro da sua convicção religiosa. Lá tem evangélico, lá tem espírita, lá tem católico, lá tem gente que gosta mais da Umbanda e tantas outras. Então isso é muito normal, e esse conjunto de pessoas ali estão ali
para que a gente aprenda a conviver harmonicamente, para poder com isso nós evoluirmos, passarmos para uma nova etapa da nossa vida. E a família universal não precisa nem falar, né? Tudo aquilo que há, né, como família dentro da nossa concepção do dia a dia e também da concepção do universo. Quando hoje ainda existe, e aí a gente tem um pensamento a respeito disso, de que existe ainda muito preconceito, né, com relação, porque na verdade essa concepção de família às vezes com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios mudou muito, né? Hoje tem, por exemplo, pessoas do mesmo sexo que se constituir como família e às vezes até adotam um filho ou outro, e isso, gente, é um pensamento, é uma orientação individual da pessoa. Não cabe a nós fazermos juízo de valor ou querermos que as pessoas se transformem naquilo que nós pensamos. A grande verdade aí é que a grande verdade aí é o respeito mútuo. Quando eu digo que na família espiritual são todas as pessoas, estão inseridas também essas pessoas que têm um pensamento diferente do que a família, que cabe a nós respeitar de acordo com as nossas... mesmo que tenham pensamento diferente, mas o respeito ele deve ser mútuo, né? O ideal é que esse respeito ele possa naturalmente estabelecer em cada um de nós. Aqui na preparação da família espiritual, eu vou fazer uma pequena leitura que diz o seguinte. Essa leitura é do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja bem: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não fez do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para não fazê-lo progredir. Moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo, como parentes próximos, são as mais vezes espíritos simpáticos, ligados na mesma vida, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na mesma vida, na vida terrena, mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros. E esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 238, capítulo, é isso mesmo. Gente, vamos lá. O espírito, nós, às vezes, como pai, achamos que nossos filhos são nossas propriedades, né? E queremos estabelecer para os nossos filhos tudo aquilo que, às vezes, até superar as nossas mágoas, as nossas situações, ou superação com relação à nossa vida, em cima dos nossos filhos. Às vezes o pai não estudou muito, tal, aí o filho tem que estudar, e é bom que você estude, isso fica claro, mas quer criar um sistema de preencher o seu vazio do seu ego em cima dos filhos. Isso, às vezes, é extremamente prejudicial. Mas aqui diz o seguinte, que o corpo procede do corpo, né? Então, o corpo físico
procede do corpo físico, e que antes do corpo físico já existia o espírito, com todas as suas experiências, ruins ou boas, né? Porque também não vamos dizer que a pessoa passa numa vida na Terra, por exemplo, numa encarnação, somente coisas ruins. É claro que aprendemos e muito, mesmo que estejamos moralmente e que passamos, às vezes, por uma vida moralmente falidos, né? E às vezes praticamos coisas que não deveríamos ter praticado. Isso vem, então, ao encontro daquilo que nós falamos em torno da questão reencarnatória. Muitas vezes existe a reencarnação que é voluntária, o próprio espírito quer reencarnar e ser filho. A gente escuta às vezes, eu não pedi para nascer. Não pediu não, gente, implorou. Para poder vir ao mundo, para poder resgatar os seus débitos, para poder somar força, para poder evoluir na cadeia evolutiva de Deus. Nós precisamos compreender então de que os nossos filhos são espíritos que reencarnaram aqui, que cabe a nós educá-los. A escola informar, a escola trabalhar na formação, mas a educação é o lar. A primeira escola é a família, certo? E é claro que dentro disso tem famílias antigamente que eram famílias imensas, que eram famílias grandes. Eram muitos filhos, eram muitas filhas. E dentro disso, principalmente aqui falar do Brasil, as famílias diminuíram, certo? Hoje são 2 filhos, no máximo 3, as pessoas estão, até pelas condições que o próprio mundo o próprio sistema vai criando, e aí começou-se então a ter um controle de natalidade maior dentro da própria família. Aqueles que foram filhos de 9, 10, 12, eu, por exemplo, sou de 2 famílias que nós éramos 16 irmãos, eu tive só 3. Então tudo isso, e há dentro dessa situação, os espíritos que querem reencarnar aqui na Terra. Então, hoje nós estamos passando por uma transição planetária para um mundo de expiação, saindo do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, mas a quantidade de pessoas que reencarnam hoje são bem menores do que era até então, antigamente, dentro da nossa realidade. Eu estou falando de Brasil. E há também, aqui fica bem claro que diz o seguinte: parentes próximos são às vezes espíritos simpáticos. Às vezes, as mais vezes espíritos simpáticos. São espíritos que têm convivência tanto aqui no plano físico como no plano espiritual. Tem a simpatia de poder reencarnar, ser irmão do outro, ser primo do outro, estar fazendo parte desta família dentro da consanguinidade. E as famílias espirituais, às vezes nós estamos a um local de trabalho, às vezes estamos em um local de estudo, às vezes são também nossos familiares, e através disso há reencontro de espíritos, que às vezes tem pessoas que se dão muito melhor com pessoas que não são do seu sangue do que pessoas da própria família. E são reencontros de simpatia da família espiritual. E mais na frente diz o seguinte: uns e outros, esses espíritos afastados entre si, porque pode ser que também reencarne dentro da própria família pessoas que nunca espíritos que sequer tinham conhecimento um do outro, né? E reencarnam para poder também ter essa superação, para poder ter essa forma de cada um com aquilo que se traz dentro do seu estágio de espírito, das suas existências, da sua existência, aliás, das suas vidas aqui na Terra, para então experimentar essa convivência ou essas convivências, para assim adquirir um ajudando o outro no processo evolutivo.
E há também aqueles espíritos que reencarnam na mesma família, que infelizmente são até, eu não gosto de usar essa palavra, mas é preciso, até inimigos uns dos outros, né? Às vezes passou por uma vida, um destruiu a vida de alguém, ou destruiu, seja por forma física, seja e isso gerou muito ódio e não se perdoaram, e às vezes a espiritualidade, digo Deus, coloca juntos para ver se através coloca até às vezes com marido e mulher, pai e filhos, irmãos e irmãs, para ver se através dessa união eles superem uns dos outros os seus ressentimentos, as suas mágoas e suas inimizades. Então a formação da família, gente, aqui, eu vou fazer outra leitura aqui, no livro Vida e Sexo de Emmanuel, que diz o seguinte: a parentela no planeta faz-se filtro da família espiritual, sediada além da existência física, mantendo os laços pré-existentes, entre os quais aqueles que lhe comungam o clima. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada assim, de agentes diversos, porquanto neles se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis entre as leis do destino. No livro de Emmanuel, Vida e Sexo. Bem, eu já tinha comentado a esse respeito. Então nós nascemos na família, são afetos e desafetos que reencarnam conosco, né? Até a gente às vezes assusta, né, com algum familiar que tem verdadeiro pavor da gente, né? Isso não aconteceu comigo, mas eu já vi em alguns casos irmãos declarar que queria destruir a vida do outro irmão. É assustador. É nessa oportunidade que nós temos de poder com isso reajustar os nossos débitos. Tem uma história que diz que uma senhora viveu 40 anos com o marido. E ela, claro, se uniram, né, por sentimentos e tal. Há essa questão de simpatia espiritual, ou afinidades. E depois de certo tempo, esse marido se transformou, começou a ser totalmente, ou já era, né? E acontece que ela era espírita e falava: eu tenho que tolerar esse cidadão para que eu não tenha que voltar mais nunca, nunca diga nunca, né? Que eu tenha que voltar mais a conviver com esse espírito. Quero me libertar, então vou suportar. E aí viveu muitos anos suportando. Chegou na espiritualidade, os mentores, ela falou: olha, agora, graças a Deus, eu não preciso voltar mais com fulano de tal, né? Eu vou tocar na próxima vez, minha vida sem a presença do marido, até então, porque a partir do momento que desencarnamos, viramos irmãos, né? Então, de fulano, eu não quero mais, porque eu suportei 40 anos. Os mentores espirituais falaram: pois é, agora você vai voltar a ficar com ele porque você suportou, agora tem que aprender a amar. Então, às vezes as pessoas nascem, os espíritos reencarnam, né, na mesma família e não se perdoam e não conseguem superar. E Deus é tão perfeito, gente, que não nos dá o esquecimento do passado enquanto estamos aqui no plano terrestre. Você já pensou se um pai lembrasse que aquele filho foi que lhe tirou a vida em outra? Estou falando de forma esporádica. Você já pensou se uma mãe ou se uma irmã lembrasse que aquele irmão foi que numa vida anterior, antes, a estuprou e tal? Então há uma perfeição divina no processo reencarnatório de justiça.
buscando reajustar ou buscando equilibrar, harmonizar, aliás, essas diferenças que há de amigos e inimigos. É uma coisa para a gente repensar sobre até a nossa família. Aqui no outro ponto, fala da importância do casamento, né? Diz o seguinte, que qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? O que aconteceria com a sociedade? Esse relaxamento, esse desencontro, não existia mais família. Família é a instituição criada por Deus. As religiões, os conceitos, a filosofia, que mais? As ordens iniciáticas, né? Todas foram realmente criadas pelos homens. Há uma ação espiritual aí? Claro que há, né? E qual é essa ação espiritual? Eu creio que as igrejas, de uma forma geral, pelo menos as que eu já fui, nunca escutei dizer, você tem que matar, você tem que roubar, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Isso é coisa da pessoa, não da religião. Nenhuma religião que eu conheço, que eu, Boaz de Albuquerque, conheça, manda as pessoas praticarem a maldade. Pelo menos a religião dentro desse conceito cristão. Aí diz o seguinte ainda lá na frente. A pergunta: qual seria para a sociedade o resultado dos laços, do relaxamento dos laços de família? Uma resposta bastante dura para nós, na pergunta 775, que é a resposta no Livro dos Espíritos, diz o seguinte: uma recrudescência do egoísmo. Quer dizer que nós iríamos então ter esse comportamento, eu não quero mais ter família, eu não quero mais, e aí o homem, ao contrário de evoluir, ele se estagnaria. Então, por isso, esses laços familiares, eles são extremamente importantes de ser valorizados. E seria o seguinte, seria uma regressão à vida dos animais. Veja bem, os animais têm seus habitats naturais, têm a sua, como é que se diz, suas relações, né? De acordo com a lua, tal, age por instinto e tal. O ser humano, Deus dá tanto o livre-arbítrio, porque tudo é estado de consciência, que nos permite até escolher pelo nosso livre-arbítrio. Porque também nós espíritos, aliás, não somos robô. Temos uma programação quando nascemos aqui, temos as pessoas quais nós vamos encontrar por laços de afinidade, mas não somos robôs. Nós iremos, de qualquer forma, cumprir a nossa missão de acordo também com as nossas escolhas. E tem espíritos que aqui reencarnam que fazem as piores escolhas, como tem aqueles que aqui reencarnam que fazem as melhores escolhas. E cada um tem sua missão na família, né? Não tem aquela pessoa que a gente quer ouvir muitas vezes da família, não tem aquela pessoa que orienta mais. Em compensação, não tem aquela pessoa que às vezes a família não quer nem conversa. E isso tudo, gente, faz parte quando nós queremos nos desligar completamente dos laços familiares. Tem um jargão popular, né, popular, que diz que parente come a gente. Mas foi essa família que Deus nos deu. Aquele irmão problema, aquela pessoa da família que infelizmente às vezes está envolvido com droga, com muito álcool, que está praticando coisas nocivas à sociedade. Cabe a nós não julgá-lo de forma material, mas dar o apoio espiritual.
Quando não puder fazer nada, achar que é impossível, faça uma oração. Não fique falando mal e jogando somente vibrações negativas para aquela pessoa. A grande verdade é que nós estamos aqui, neste mundo, e estamos nas mesmas condições. Agora, os nossos atos, como parente, como família, sendo família, é que vai definir em nós qual o nosso papel nesta família. Seja na família material, seja na família espiritual, seja na família universal. Às vezes nós nos colocamos dentro de um patamar que achamos que somos melhores do que os outros, do que as outras pessoas. Eu sou melhor porque eu conheço a doutrina, porque eu não. Eu sou melhor porque eu faço parte da igreja e aquele parente meu está perdido. Não, gente. Quanto mais compreensão de que quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais compreensão tenhamos das coisas divinas, das coisas espirituais, mais comprometimento temos em auxiliar as pessoas. E assim começa, principalmente os domésticos da fé, a nossa família. Nascemos em uma família e comprometidos com esta família. Muitas vezes a gente fala, a gente não, que eu não uso esse termo, mas muitas vezes as pessoas falam assim, eu nasci na família errada. Não, nós nascemos na família certa, no nosso grau de sintonia, de antipatia e de simpatia, no nosso grau de afinidades espirituais, no nosso grau de aceitação quando do mundo espiritual retornamos aqui ao planeta Terra. Fica aí. Na próxima semana, dando sequência, nós vamos falar da preparação da família na Terra e também vamos falar sobre casamento, sobre a família consanguínea, vamos continuar falando de família, os deveres dos cônjuges e aí, se der tempo, que é para não tomar muito tempo das pessoas, falar sobre o lar, escola do coração. Mas a priori nós vamos falar da preparação da família na Terra e deveres dos cônjuges, dos casais. Tá bom, gente? Quero agradecer a todos vocês que permaneceram aí conosco até agora. Quero agradecer primeiro a Deus, né? Mas eu quero de coração agradecer vocês que continuaram aí conosco. Aqui onde eu moro, em Lusiânia, Goiás, está fazendo muito calor. Por isso que eu fiquei tomando água aqui muitas vezes. E quero também dizer para vocês que eu, quando faço aqui as minhas lives, eu sempre cito isso, eu faço as lives, é uma opção pessoal. Embora eu participe de uma casa espírita aqui na minha cidade, que é a Sociedade Espírita Vantuil de Freitas, sou membro da casa, trabalhador da casa, sou médium da casa, mas essas lives eu não comprometo nenhuma instituição, é uma tomada, até porque eu não fui orientado a isso, né? Mas com muito respeito, buscando, aliás, muita sabedoria, muito equilíbrio, paz e harmonia para poder a gente continuar fazendo esse trabalho em divulgar um pouco da doutrina espírita. Eu quero, ao encerrar, sempre eu chamo aqui, eu quero aqui que é um copo com água. Aquele que puder ir na cozinha, aquele que estiver escutando essa live em casa, aquele que puder ir na cozinha, aquele que estiver escutando no automóvel, aquele que estiver assistindo, aliás, em qualquer local, que imagine, né, dentro dessa fluidificação das águas, aqueles que tiver parente doente na família, aquele que estiver com algum problema de saúde, que a gente possa nesse momento pedir, né, aos nossos irmãos da espiritualidade para que dê o socorro necessário. Então, convido você a fechar os seus olhos e, Pai querido, nós queremos agradecer mais uma vez para o encerramento desta live. Queremos agradecer, ó Pai,
mais uma vez por tudo que tem feito em nossas vidas. Agradecer pela semana que passou, agradecer pela semana que se inicia e pedir em prol dessa semana que se inicia. Pai, como Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná, hoje nós falamos de família e ali Ele transformou num dia de casamento. Transforma também essas águas num santo remédio, trazendo os irmãos da espiritualidade, dos laboratórios espirituais, o remédio necessário, visitando, ó Pai, a casa de cada um, as caixas d'água, os canos, visitando, ó Pai, os filtros, para que seja ali, ó Pai, colocado um remédio, para que todo aquele que tomar possa ter a cura do corpo e do espírito, se necessário. Obrigado mais uma vez, continue conosco. Nós te agradecemos e te pedimos, em nome do seu Filho amado Jesus, que assim seja. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus possa estar cada vez mais iluminando as nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus.